Olá pessoal, aqui é o Luciano Queiroz, biólogo, mestre em microbiologia e divulgador científico no podcast Dragões de Garagem. Sem sombra de dúvidas, esse é o pior momento político que eu já vivenciei. Acredito que uma grande parte da população também, pessoal que é do final dos anos 80, 88, 89, que não chegou nem a viver alguns anos durante uma grande crise que o Brasil já enfrentou, e essa é a primeira, tanto política quanto econômica. Talvez muita gente não está nem sabendo como se comportar. Os problemas não começaram ontem, a gente já vem com uma série de problemas, uma má gestão das contas públicas, desde o governo anterior, da Dilma Rousseff, desde a eleição de 2014, isso já estava ficando meio que escancarado, que os gastos estavam sendo demais, que a gente precisava economizar, reajustar as contas públicas e ajeitar a casa de novo, né? E o governo da Dilma, 2015 e o comecinho de 2016, vinha tentando fazer esses reajustes da forma que eles achavam que era interessante, e muita coisa já vinha sendo feita, muitos cortes já vinham acontecendo, principalmente na educação. As universidades já vinham sofrendo com alguns cortes, mas coisas que a gente compreende que é necessário. Mas aí entra o grande problema desse novo governo, o governo do Michel Temer, que é onde eles estão escolhendo fazer os cortes. Acho que fica bem evidente que a maioria dos cortes está sendo voltada para a área de educação, para a área de ciência, para as áreas sociais, como a previdência e a saúde. E aí eu já venho falando há um bom tempo dessas questões políticas envolvendo ciência e educação, que é a área que eu tenho mais interesse, né, que é a minha área de atuação. E assim, fazendo uma revisão de tudo que vem acontecendo, desde que o governo Temer era interino e agora é efetivo, a gente começa pela extinção do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, o MCTI, que foi logo quando ele assumiu, e ele assinou a medida provisória 726, que é a reforma administrativa, onde ele determinou quais os ministérios iam ser extintos, quais ministérios iam ser fundidos. Essa medida provisória tinha que ser aprovada na Câmara e no Senado. Ela foi aprovada na Câmara no dia 30/8 e agora foi para o Senado. Então, a briga continua para a gente ter de volta o MCTI. Ter um ministério dedicado para ciência, tecnologia e inovação é uma questão de representatividade da categoria, dos cientistas, mostrar a importância que é a ciência para o desenvolvimento do país. E a gente não pode abrir mão de ter um ministério dedicado para isso. A gente não pode, de forma alguma, abrir mão disso. Bom, depois da extinção, ainda tinha o problema do orçamento. Ainda no governo Dilma também já vinham reduzindo o orçamento do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Só que agora, como o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação e Comunicações, a situação ficou bem pior, porque no começo do ano a gente tinha um orçamento previsto de 4,6 bilhões, o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação sozinho, mas tiveram vários contingenciamentos do governo para questões econômicas, para economizar. Mas aí agora a gente tem uma questão que complica ainda mais, que o orçamento desse novo ministério, o MCTIC, segundo eles, vai ser o mesmo orçamento que foi o desse ano do MCTI. Ou seja, a gente vai ter o mesmo orçamento, sem reajuste. Agora são duas pautas em discussão, não é mais só uma, ainda tem as comunicações juntas, entende? Então, a gente, além de perder representatividade, a gente está tendo que dividir a atenção com outra pauta que politicamente é muito mais forte do que os cientistas. Então, fica até essa provocação, cientistas se mobilizem politicamente, comecem a se envolver com política, porque quando acontecer esse tipo de coisa, a gente tem que ter força para brigar. Na descrição desse vídeo vai estar linkado todos aí os links dessas coisas que eu estou falando, da medida provisória 726. O Herton Escobar, do Estadão, escreveu uma matéria muito boa, dividida em duas partes, também vai estar linkado. Além disso, sobre essas questões do Ministério, eu estou colocando também os links do texto que eu escrevi sobre a audiência que teve no Senado e o podcast do Pode Entender que eu participei falando sobre a fusão do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Bom, partindo para questões da educação, que são coisas mais recentes, eu resolvi englobar na minha área de atuação política. E a gente já começa que em agosto o governo, o MEC e o governo federal anunciou um corte de 20%
no custeio e de 45% em investimentos das instituições de ensino federal, aí universidades federais e os institutos federais. E a gente sabe que esses dois órgãos de ensino cresceram muito no governo anterior. Por causa do Reúne, teve um investimento muito grande, uma melhoria muito grande no ensino superior e técnico brasileiro. Essa decisão desse corte ia ser muito grave. Algumas universidades estavam falando até de ter que fechar alguns cursos, não ter dinheiro para pagar conta de luz, não ter dinheiro para pagar água, funcionários terceirizados, todas essas questões. Os órgãos representativos das universidades federais e dos IEFs, o CONIF e a ANDIFES, fizeram reuniões com o ministro e reivindicaram esse orçamento, e eles voltaram atrás, mas mantendo o orçamento desse ano. Ou seja, para o ano que vem, que eles já fizeram o planejamento, né, que é a PLOA, vocês vão ver muito por aí escrito PLOA, que é o Projeto de Lei Orçamentária Anual. Esse projeto é submetido ao Congresso Nacional e aprovado o orçamento para o próximo ano. E nesse projeto era previsto para ter esses cortes, mas como eles voltaram, eles vão manter o orçamento de 2016 sem os ajustes em relação à inflação. Ou seja, continua sendo corte. A única coisa que eles fizeram foi manter aquele orçamento de 2016 para o ano de 2017. E a gente sabe que, por causa de inflação, o dinheiro vai se valorizando. Continua representando um corte para a universidade, tanto para custeio quanto para investimentos. Bom, e aí então, partindo para outras duas questões que eu considero como sendo as mais importantes que eu vou tratar nesse vídeo e que são menos faladas, até por causa de entendimento, da compreensão, que são as PECs 87 de 2015 e a PEC 241 de 2016. Bom, o que são essas PECs? A PEC 87 é uma renovação de um mecanismo que o governo tem desde 2002, que se chama DRU ou DRU, que seria a desvinculação das receitas da União. A DRU desobriga o governo a gastar uma parte do seu orçamento com áreas que estão previstas na Constituição, que são fixas. Por exemplo, áreas como educação, saúde, previdência e outras questões sociais. Está previsto na Constituição que a gente deve gastar tantos por cento todo ano. E com a DRU eles conseguem fazer com que esse orçamento seja flexível. Eles desvinculam a receita daquela área para outras áreas. Quem iniciou essa PEC foi o governo da Dilma Rousseff, e o governo Temer está acelerando a aprovação dela para que eles possam utilizar dessa ferramenta econômica para resolver os problemas de contas públicas. Como eu já disse, a DRU existia já vem há um bom tempo, eles vêm renovando ela. Para essa nova PEC tem algumas novidades. Antigamente se podia desvincular 20% da receita daquela determinada área, por exemplo, educação, para outras coisas, para outras questões do governo. Agora, com essa nova DRU da PEC 87, esse valor sobe para 30%. Então, tem um aumento grande desse valor. Esses 10% a mais que poderia ser destinado à educação vai ser destinado a alguma outra coisa, ou que seria destinado à saúde, a alguma outra questão que, convenhamos, pode ser gasto com qualquer coisa que o governo decidir. Por isso que a gente tem isso na Constituição, que a gente quer que gaste o orçamento com saúde, com educação, com previdência, e não com outra coisa. Outras novidades. A DRU agora também vai se destinar aos estados e aos municípios. Então, os estados e municípios também vão ter esse artifício orçamentário. Só que eles não podem mexer no orçamento da educação e da saúde. Então, estados e municípios não podem usar a DRU modificando o orçamento da educação e da saúde. Mas a União pode. É uma questão séria que a gente tem que se preocupar. Já foi aprovado na Câmara e no Senado, então já foi pago o Planalto, só tem que ser sancionado, e vai ser sancionado porque é do interesse do governo. Mas é uma questão que a gente tem que ficar atenta, porque cada vez que for renovar e eles mudarem essa margem, daqui a pouco a gente não tem dinheiro destinado para educação, para saúde, e o que está na Constituição dizendo que é obrigatório é só fachada, tá? Então temos que ficar esperto com essas questões. A outra PEC, que é a PEC 241 de 2016, essa está no começo, mas ela é extremamente preocupante, tanto quanto a DRU. Mas a DRU já era uma coisa que existia e o pessoal já estava meio que acostumado. Mas essa PEC 241
complica bastante, porque ela determina congelamento dos gastos sociais federais por 20 anos. Ou seja, gastos federais com educação, por exemplo, com saúde, com previdência, vão ficar congelados por 20 anos. Imagina, baseado no orçamento de 2016. E só vão fazer o ajuste em relação à inflação. Ou seja, é uma forma de se cortar os gastos, mas deixa de investir em tudo, entende? Em todas as questões sociais a gente vai deixar de investir. E aí é interessante um texto da Carta Capital, que vai estar no vídeo também, fez uma estimativa dizendo que se a gente tivesse essa PEC entre o governo Lula e Dilma durante os 13 anos do governo deles, a gente teria deixado de investir 253 bilhões em saúde, 437 bilhões na assistência social e 454 bilhões em educação. Durante 13 anos, imagina deixar de investir quase R$500 bilhão em educação. Ou 253 bilhões de reais em saúde. Se a gente já reclama, ou se a gente naquela época reclamava que a saúde é ruim, que a educação pública são ruins, imagina deixando de investir toda essa grana. Agora projeta isso para o futuro. 20 anos sem investir em nada disso. 20 anos, é uma geração inteira. São os meus filhos, são os filhos de vocês. Durante 20 anos, sem ver dinheiro a mais, um investimento para saúde, para educação, para assistência social. Entende? Essa PEC não é brincadeira. Parece que é exatamente feita para desmontar as áreas sociais, para acabar com as áreas sociais. 20 anos, cara. Nada justifica isso. A gente tem que economizar? Tem. Mas não desse jeito. Já cansei de falar, investimento em ciência, em educação, não é gasto. É investimento. A gente vai ter retorno. A gente vai arrecadar mais dinheiro investindo em ciência, criando novos produtos, fazendo com que a nossa população seja mais educada, tenha uma saúde melhor. Tudo isso é triste, a gente fica preocupado, ainda mais porque ninguém está falando disso, está todo mundo esperançoso que o governo Temer resolva a economia, porque a gente se preocupa mais em quanto vai estar a inflação e se o dólar vai cair ou subir, que o Jornal Nacional anuncia todo dia à noite, e acha que educação, que ciência, que saúde é coisa de pobre, é coisa que a gente não precisa, é coisa de, esse povo que ganha Bolsa Família aí está se aproveitando. Não, gente. Tem várias coisas que só são oferecidas pelo SUS. Por exemplo, o tratamento para HIV, que é totalmente gratuito pelo SUS. Só o SUS oferece. Entende? E a gente tem muitos casos de HIV e está aumentando. Tá? Então fica aí essa revisão, esse desabafo. A gente tem que continuar brigando, a gente tem que pressionar o nosso governo em relação a essas questões. A gente tem que continuar mostrando para a população que educação e ciência são questões importantes. E é isso, eu fico por aqui. Acessem o Dragões de Garagem, dragõesdegaragem.com, me sigam no Twitter, @Luciano Cupim. Se eu tiver falado alguma coisa errada, deixe nos comentários ou manda um e-mail reclamando, depois eu faço um vídeo retificando. Já peço desculpas, questões jurídicas que eu não entendo muito, mas estou aprendendo. E é isso aí, galera. Abraços e até o próximo vídeo.